Parque São Marcelo, município de Mogi Guaçu, região de Campinas, a 170 quilômetros de São Paulo. Um lugar já conhecido do globo rural. 10 anos atrás nós estivemos aqui. A questão era plantar uma floresta. Nós fomos ver uma experiência que não tinha dado certo. Aí viemos nesse lugar onde havia a plantação de mudas de espécies arbóreas. Fomos então visitar uma área degradada, pertencente a uma empresa de papel e celulose, onde tinham sido plantadas mudas para surgir dali uma nova mata. A gente marcou algumas: a paineira, um genipapo, o guapuruvu. A minha experiência de áreas que eu já vi anteriormente, com 10 a 15 anos, você tem uma mata bem formada a partir de um plantio semelhante a esse. Pegamos a palavra do agrônomo diretor do Instituto de Botânica de São Paulo como um desafio. Esperamos um pouco mais de 10 anos e viemos conferir. Sr. Luiz Mauro, mudou a situação das mudas. Também mudamos nós, não? Bastante, é? Bastante. Mas confirma muito aquilo que eu disse a você, você pode estar constatando. Hoje você está numa sombra de uma mata. Há 10 anos atrás nós estávamos ao lado das mudas, né? Sim. Mudas da nossa altura, digamos assim, mas que estavam ali há pouco mais que um ano, no início do seu plantio. E naquela época eu disse a você, na tua pergunta, que apostava que depois de 10 a 15 anos nós íamos encontrar isso que você está podendo ver aqui. E inclusive vão poder checar algumas daquelas mudas, aquelas espécies que você mostrou na última matéria e o porte que elas estão aqui hoje. Uma delas foi o genipapo. Isso mesmo. Vamos procurar esse genipapo. Vamos então ver o genipapo lá. Esse é o genipapo aí, Zé. Que a gente viu mudinha. Lembra? Desse tamanhinho assim, menor que nós. É. Olha agora. Já deu fruto? Seguramente já deu. Seguramente já, pelo porte dele, a gente está vendo aí. Já deu fruto e provavelmente pode até ter algum filhote por aí, de regenerante. Muitos projetos de fazer uma mata virgem fracassam por não levar em conta duas situações. Primeiro, plantio de mudas no mínimo de 80 espécies diferentes para garantir a diversidade. Segunda, dentre as mudas, tem de haver as espécies primárias e as secundárias. Primárias são plantas de ciclo curto, mas de rápido crescimento. Elas vão proteger com sombra as espécies secundárias ou definitivas. As secundárias crescem lentamente, mas seu ciclo de vida é longo, contando-se às vezes por séculos. Bióloga Regina Tomoko trabalha com o chamado subbosque. E ela veio examinar se nessa floresta plantada em Mogi Guaçu já existe presença do subbosque. Plantas de pequeno porte que não foram plantadas, surgiram por si. Arbustos, trepadeiras, bromélias, cipós. Em qualquer trecho da mata consolidada, elas aparecem. Nesse espaço de alguns metros quadrados, a gente já pode identificar alguns indivíduos, principalmente que fazem parte do subbosque das florestas, desse reflorestamento. Quando a noite chega, é hora de uma caçada. Será que essa mata feita à mão está atraindo a fauna? As redes foram armadas no entardecer e os morcegos, que enxergam pouco, foram caindo. Professor Ariovaldo Pereira toca duas experiências aqui. Basicamente, o que esse estudo demonstrou foi que, os morcegos contribuem para a área trazendo um aporte de sementes que não foram utilizadas no processo original. Sim. E, ao mesmo tempo, a área contribui para o morcego, oferecendo condições para a manutenção de populações reprodutivas, aumentando a diversidade local. Sr. Luiz Mauro, quais são assim, os itens que mostram que essa floresta está bem desenvolvida, está complexa, está dinâmica? Primeiro é a constatação do que a gente chama da florística daqui, das espécies que estão presentes aqui. Sejam aquelas que nós plantamos, sejam aquelas que foram trazidas pela fauna, ou que se associaram, ou que se regeneraram naturalmente aqui. Pelo vento. Pelo vento, pela fauna, por diversas formas e que estão consolidando. Esses são alguns indícios que mostram que realmente essa floresta está atingindo um equilíbrio dinâmico
e como eu te disse, eu posso considerar que não tem retorno, né? Ou seja, daqui é para sempre cada vez melhor. Relembra, Dr. Luiz Mauro, o ser humano pode plantar o que muita gente chama de mata virgem e com alguns anos à frente descansar na sua sombra ou ficar ali ouvindo o canto dos passarinhos.